Bom dia a todos que estão entrando. A gente vai só dar 2 minutinhos para todo mundo se conectar e a gente já vai começar. Bom dia a todos que já entraram. Só mais 1 minutinho a gente já começa, só dando um tempo para todo mundo conseguir se conectar e a gente já inicia. Bom dia, Vânia, seja bem-vinda. Bom, pessoal, então começando, tem o pessoal se conectando ainda, mas para a gente não sair muito da nossa programação, vamos iniciando. Então, bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar da Câmara Brasil-Alemanha. E hoje, então, a gente vai falar sobre Indústria 4.0, com o case da Eplay e da Rital, que eles vão falar sobre como considerar todo o processo é uma estratégia vencedora. Antes de eu passar a palavra para eles, eu vou passar algumas instruções rapidinhas do Zoom para quem não está acostumado, para quem ainda não participou de um evento da Câmara. Durante todo o evento, vocês podem ficar à vontade para enviar suas perguntas e comentários pelo ícone do Q&A, que fica na barra de ferramentas do Zoom na parte de baixo da tela de vocês. São 2 balãozinhos que aparecem. Então, só clicar ali, pode enviar suas perguntas, seus comentários ao longo de todo o evento, que a gente separou um momento ao final, uns 15 minutinhos no final do evento, para responder as perguntas de vocês e tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Além disso, também no final do evento, a gente vai lançar uma pesquisa de satisfação, que são 3 perguntas bem rapidinhas, de múltipla escolha, para vocês avaliarem o evento como um todo, para a gente saber o que vocês acharam, já que a gente está sempre tentando melhorar a qualidade das nossas iniciativas para vocês. Então, não vou me alongar mais. Thalita, Diego, muito obrigado pelo evento que a gente vai realizar hoje. Desejo um bom evento a todos e a palavra é de vocês. Obrigada, Guilherme, pelo apoio, pela parceria, né? Para nós, Eplan e Rital, né? 2 empresas alemãs que fazem parte de um mesmo grupo e que têm trabalhado nessa sinergia. Acho que é bem importante esse trabalho junto com a Câmara e poder divulgar, né, o nosso trabalho, o trabalho de vocês aí através desses webcasts, né? Mesmo durante a pandemia, a gente não deixou aí de fazer trabalhos em conjunto, isso é muito legal. Bom, para começar, então, vou iniciar aqui, a gente já vai se apresentar, né, Diego? Eu vou compartilhar a tela para vocês. Vamos lá. Está aparecendo aí para vocês, né, Guilherme? Sim, assim, tudo certo. De bola, então vamos iniciar. Bom, para começar o webcast, eu sempre gosto de iniciar falando para os nossos ouvintes sobre a questão da frequência dos nossos materiais, as novidades, como nós somos empresas de tecnologia, tanto a Eplan quanto a Rital, tem muitas novidades aparecendo ao longo dos meses, então a gente sempre está desenvolvendo novos conteúdos e tentando trazer aí em tempo real para os nossos clientes, para os nossos ouvintes, para a nossa audiência. Fiquem tranquilos que depois eu separo a apresentação, passo para o Guilherme para ele encaminhar para vocês, para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo. E sempre que tiver qualquer novidade... Aline, aqui é o Luiz Araújo, tudo bem? Oi, bom dia, Luiz, tudo bom? Eu estava tentando o contato pelo... Opa, acho que cortou. Acho que cortou. Acho que ele não tá, acho que ele estava falando no telefone, Thalita. Acho que não era com você, não. Não, tranquilo. Vamos lá. Então, assim, a gente sempre vai trazer conteúdos de forma rápida e prática para vocês. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou a Thalita, eu trabalho na Eplan já há 14 anos, né? Completei agora em junho.
Fico no escritório sul, aqui em Joinville, Santa Catarina, e isso é que é bacana desse trabalho via web, a gente pode se conectar de forma rápida aí de todo canto do país. Ah, apesar da matriz ser em São Caetano, eu fico aqui no escritório de Joinville e eu sou focada na parte de criação de conteúdos no departamento de marketing. Trabalhei no departamento técnico por muitos anos, mais de 10 anos, e hoje o meu foco é criar conteúdos técnicos para a nossa audiência. Então, também sugestões, fiquem à vontade para passar, tá aqui os meus contatos, já deixando de antemão, né? E com muita alegria fazendo esse trabalho aí junto com o Diego, gostaria de Diego aí se apresentar. A gente tem feito, começamos esse ano aí a fazer alguns trabalhos em conjunto, já tem muito trabalho legal rolando, né, Diego? Sim, com certeza. Bom dia, pessoal. Obrigado a todos pela presença aí, pela câmera, né? Por essa oportunidade para nós podermos apresentar um pouco dessa sinergia, como a Thalita falou, das duas empresas, né? Que são empresas alemãs. Eu sou o Diego, né? Eu sou engenheiro de aplicação da Rital. Eu também estou na Rital mais ou menos aí cerca de uns 10 anos, né? Então, também já participei da parte técnica, né? Hoje eu estou na mais parte comercial, mas ainda assim para fornecer para vocês o conteúdo aí necessário. Isso, e a partir desse ano a gente tem feito várias atividades em conjunto, né, Diego, justamente para ver novos materiais, conteúdos, webcasts, enfim, para a nossa audiência, né? Sim, Mas sim. um pouquinho sobre a empresa, né? Eu gostaria de começar falando um pouquinho do grupo. O grupo Hamlow, que é um grupo alemão de muitos anos aí no mercado, com diversas empresas aí que trabalham em conjunto, que se interligam de uma forma muito bacana. Aqui no Brasil, com mais ênfase a Rital e a Eplan, né? Mas é um dos grupos com maior faturamento aí na região da Europa, e aqui no Brasil trazendo também muita tecnologia, sendo líder em diversas áreas, né? Seja na área de software, seja na área de fabricação de painéis. Diego, puder falar um pouquinho da Rital para a gente? Claro, com certeza. Bom, como a Thalita comentou, tá? A Rital, ela é número 1 mundial aí, líder de mercado nesse segmento de armários, caixas, né? Desses materiais aí para distribuição de energia. A Rital, como a Thalita falou, ela faz parte ela é uma empresa, tá? Que faz parte de um grupo de empresas, né? Onde a Eplan também é uma outra empresa. Aqui no Brasil, na verdade, a Rital, ela tem 58 subsidiárias, né? E 13 fábricas pelo mundo. Em São Paulo, tá? Nós temos uma fábrica. Então, nós aqui, Rital Brasil, nós somos fabricantes, tá? Ela foi fundada aqui em São Paulo em maio de 96. A gente tem aí 1.500 metros quadrados, mais ou menos, de escritório, uma fábrica em torno de 6.600 metros quadrados com estoque, tá? Então, realmente é um local bem grande, ele fica localizado na região do Jaguará, desculpa, aqui em São Paulo, tá? Onde a gente faz a fabricação desses armários aí para fornecer para vocês. Bom, a Rital, ela é dividida em algumas unidades de negócio, tá? Para quê? Porque ela oferece vários produtos, né? Então, a gente tem ali uma unidade de negócio que a gente chama, né, de SBUA. Ela é uma unidade de negócio onde você tem ali a linha de armários, caixas compactas, painéis de comando, braços articulados, consoles. Temos também os armários em inox, as caixas em inox e também armários e caixas para outdoor, tá? A gente tem a parte de distribuição de energia, que são sistemas modulares. Então, a gente consegue aí uma modularidade desses armários, tá? Então, formas construtivas em conformidade com as normas 61439. A Rital, ela possui vários testes, tá? Então, nós temos todos os produtos praticamente ali com certificações, então são produtos realmente de muita qualidade, tá? Muita qualidade e tecnologia também agregada, e nessa cadeia de valor aí entre Eplan e Rital, vocês vão ver que realmente é um benefício, né? Nós considerarmos o conjunto como um todo. Então, tem esses sistemas modulares, tá? Para até 4.000 amperes. Temos também sistemas de barramento e armários de distribuição com aquele espelho frontal. A Rital também atua muito forte na parte de climatização, tá? Então, a gente tem trocador de calor, condicionador de ar, chiller, resistência de aquecimento. Temos alguns softwares, inclusive gratuitos, a gente vai disponibilizar até os links para vocês, depois a gente manda também, para que vocês possam aí
verificar qual é o ventilador correto a ser utilizado no seu armário. Então, isso também está integrado com o E-Plan, tá? Acho que a Thalita também, se puder, ela vai mostrar um pouquinho disso daí. Então, a gente tem bastante ferramenta aí para ajudar vocês. E a parte de TI, né? Ou IT, né? Como preferirem, mas é toda essa parte aí de solução de data center, network, projeto estrutural, segurança física, também a parte de climatização para TI, tá? Também a parte de distribuição de energia para TI, PDU, sistema de monitoramento. Então, realmente ela abrange aí todas essas unidades, né? Ou seja, todos esses produtos. Bacana. E assim, o bacana é que a E-Plan e a Rital, as empresas do grupo Freedom Law, elas são empresas focadas na área da indústria. Vocês vão ver muita gente falando sobre engenharia e fabricação, né? A Rital, ela é focada em toda uma gama de produtos voltados à área industrial, painéis, climatização, TI, parte de sistemas de barramentos. E a E-Plan, notem que cada empresa no grupo, ela tem um foco... Uma função. Comunicam entre si. Então, a gente tem outras empresas no grupo voltadas a soluções em nuvem, a parte de chaparias de aço, tratamento de aço. Isso. Tem uma série de empresas diferentes com focos, mas todas elas trabalham de forma interligada. E essa é a grande mensagem da apresentação de hoje. Eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco, mas falar um pouquinho da E-Plan também. A E-Plan Software e Service, falando a nível global, é uma das empresas de software líderes na área de engenharia aí, na parte de engenharia de automação, engenharia elétrica. Então, também para complementar essa integração junto com a Rital, em cerca de 50 países, 19 línguas, então a gente sempre trabalha muito com a tropicalização dos conteúdos e dos materiais técnicos, né? Eu, particularmente, trabalho muito com a parte do desenvolvimento do material em português Brasil, então eu fico bem diretamente em contato, né, com essas ações. Mais 55 mil clientes no mundo e diversas licenças aí globais, tá? E a E-Plan Brasil, aqui, né, com a nossa matriz em São Caetano do Sul, né, um escritório aqui em Joinville, Santa Catarina, e também no interior de São Paulo. A gente tem mais aí de 1.000 clientes, mais de 2.000 licenças no Brasil, né? Agora, com todo mundo home office, né, acho que todo mundo está assim, mas seguimos aí com diversos conteúdos para os nossos clientes e também para a nossa audiência, né, seja conteúdos web, serviços, enfim. Bom, vocês viram que a Rital, ela trabalha muito com a parte de fabricação, com a parte de produção, desenvolvimento de equipamentos para a indústria. E a E-Plan, ela vem para suprir e interligar com esse processo na parte de softwares. Então, nós trabalhamos com a parte de softwares para automação, para engenharia, em diversas disciplinas. A E-Plan, você pode ver nesses campos em vermelho, todos eles são campos de área de atuação da E-Plan, com softwares específicos, seja para automação de projetos na engenharia, desenvolvimento de esquemas elétricos, pneumáticos, prototipagem de painéis em 3D, então também trabalhando com a prototipagem virtual, gêmeo digital na indústria, e esse é bem o foco que a gente vai trabalhar aqui hoje. Todos esses softwares têm dados em comum e se comunicam, e isso é muito importante, a gente trabalhar com diversos departamentos de forma integrada, né? Além disso, com todo o suporte de soluções em nuvem, a Rital, ela vem sempre trazendo diversas tecnologias avançadas aí, vem estudando à frente na área da indústria nesse tipo de aplicação, integração principalmente por conta da indústria 4.0, e a E-Plan na engenharia também, porque muitas empresas consideram apenas que indústria 4.0 se baseia em internet das coisas, dispositivos tecnológicos, mas a engenharia também tem que trabalhar de forma cada vez mais voltada ao futuro, né? Então, por isso, a E-Plan também tem esse trabalho. E aqui os campos em cinza, vocês vão poder ver que, por mais que a E-Plan trabalhe em um nicho de mercado, ela tem a possibilidade de integrar com todo o processo, então com outras disciplinas como engenharia mecânica, né, para quem trabalha com desenvolvimento de projetos mecânicos, engenharia de software, a parte de gestão de documentos na empresa, com sistemas ERP, PDM, PLM, tudo para trabalhar de forma integrada, tá? Bom, o assunto de hoje, a gente vai focar trazendo o exemplo da nossa integração, né? Então, em alguns momentos vocês vão ver a gente citando alguns produtos que a gente trabalha em conjunto nessa cadeia de valor, mas a mensagem é
realmente falando sobre todo o processo, né? Uma das coisas que a gente vê na nossa área, né? Mas acredito que se de repente você que está assistindo de alguma outra área, vai acabar se deparando com esse tipo de situação também. No nosso caso, é na parte de fabricação de painéis ou fabricação de equipamentos. Quais são os principais desafios que as empresas têm tido nos últimos dias? Aumento por pressão nos preços, mão de obra qualificada, pressão em reduzir tempo de entrega. Acho que tempo de entrega é um problema mundial nas empresas, né? E problemas de qualidade. Às vezes, por conta dessa pressão do tempo, você acaba deixando de criar estratégias que são importantes para executar o seu trabalho e fazer com que alguns erros sejam passíveis aí no seu dia a dia, né? O que a Eplan e a Rital trabalham em conjunto? Por conta de justamente verificar isso em vários clientes, em várias situações, em várias consultorias. Diego também atuou muito na área técnica, acredito que se deparou com muitos problemas nesse sentido também, né? A gente conversou com certeza. Isso, né? Eu também, como consultora, a gente ia nos clientes, e em muitos casos era assim, a engenharia mecânica que não se conversava com a elétrica, ou a engenharia elétrica que não se conversava com a fabricação, às vezes por problemas até mesmo de ego, a gente acaba vendo um pouco disso, né? Mas também com relação a dificuldades relacionadas a fluxos. O que a gente vê em muitos casos, e aqui a gente está trazendo um exemplo, mas, mais uma vez, isso se aplica em todas as corporações, independente da sua área de atuação, é que muitos departamentos desenvolvem e tentam aumentar a eficiência do seu plano de trabalho, do seu workflow de trabalho. Cada departamento tem o seu procedimento, mas às vezes eles não se preocupam em interligar esses procedimentos e fazer com que cada um trabalhe de uma forma conectada. E toda empresa, ela é um ecossistema, né? E ainda não, aqui a gente está focando no ecossistema dentro da indústria, dentro da casa, dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, mas a gente também fala muito sobre esse ecossistema externo, porque quando você desenvolve um material, um equipamento, uma máquina, um projeto, um job, enfim, você tem no ecossistema não somente o seu trabalho, mas a entrega para o cliente, retorno de comentários, revisões. Tem uma série de ações que, se você não trabalha de uma forma conectada, estratégica, você acaba perdendo eficiência. Ah, mas meus documentos estão todos na nuvem, estão todos digitalizados. Digital nem sempre significa inteligente. E isso é importante a gente saber conectar e saber melhorar a eficiência ao longo disso. Então, o nosso exemplo aqui é falar um pouquinho de algumas áreas de atuação. Vocês vão ver que na parte de engenharia eu vou falar um pouco mais, na parte de manufatura o Diego vai falar mais, porque a Rital é especialista nessa área, mas notem que todas as ações a gente trabalha em conjunto. Diego, por favor, fica à vontade, se precisar colocar algum comentário, fazer algum adendo aqui durante os slides, tá bom? Tá bom. Bom, o que a gente percebeu aí ao longo da cadeia de valor é que a jornada começa a partir da engenharia. Só antes de voltar um slidezinho, vocês viram que aqui, com o símbolo de infinito, a gente quis mostrar um pouquinho o ecossistema dentro da empresa, né? Dentro da nossa casa, como que é a situação. Então, tanto falando na parte de fabricações de painéis, que é o nosso exemplo, a gente tem tanto a fase de engenharia, que passa por diversas etapas, não é simplesmente toma, executa o projeto e está tudo certo. Não, existem estratégias que você pode montar para otimizar a sua engenharia. Um outro departamento que muitas vezes as pessoas não levam em consideração, acham que é simplesmente ações simples, que é a parte de almoxarifado, separação de materiais, e há possibilidades também de melhoria de eficiência nesse departamento. Integrando com a manufatura, né, a fabricação da máquina, aqui com foco na fabricação de painéis, mas também lembre-se que o ecossistema pode ser que, de repente, um campo ou outro não se aplique na sua área, mas é importante pensar no processo, né, na cadeia de valor como um todo. Então, todos os processos de fabricação, também dicas que são interessantes para manter de forma eficiente. E outro ponto que às vezes a gente acaba esquecendo, que é a parte de operações, a parte de serviços, a parte de manutenção, a parte do cliente. Então, o recebimento desse material
e de que forma que a documentação desse material vai ser eficiente para o cliente, né? Mais uma vez, o digital nem sempre é inteligente e a gente quer mencionar um pouquinho sobre isso aqui. Então, vamos explanar aí um pouco sobre esse assunto. Começando na engenharia, a gente tem visto muito, como eu falei, dificuldades, às vezes, de integração entre departamentos, e eu já presenciei de ir numa consultoria com uma equipe de engenharia elétrica para melhorar a eficiência deles e ver que eles não estavam fornecendo alguns documentos para a equipe de produção. E aí, a produção não quer usar os nossos documentos, mas tá, o que a produção precisa? E aí, conversar com a produção e entender que a necessidade deles era um pouco diferente e que a engenharia poderia fornecer isso de forma automática e sem demorar muito, sem ter que elaborar muitas coisas a mais e sem gastar mais tempo na engenharia. Então, às vezes, era só a questão de realmente alinhar a comunicação, a colaboração entre departamentos. E, mais uma vez, a gente vê aqui a questão que eu comentei, de muitas vezes você ter departamentos com seu fluxo redondo, lindo, maravilhoso, mas que não se comunica com o próximo departamento que precisa receber aquilo, né? Que precisa dar sequência no trabalho. Então, uma das primeiras coisas que a gente costuma fazer aqui é justamente analisar, vocês vão falar um pouquinho sobre isso também, mas analisar todo o processo. A gente, quando faz consultoria, vai no cliente, é meio que um psicólogo, pergunta num departamento, pergunta em outro, senta aqui, me fala tudo o que você faz, o que você entrega, o que você recebe, quais são as suas dores, para justamente pensar de que forma a gente pode interligar tudo isso. Às vezes a gente não considera o processo inteiro. E falando um pouquinho sobre a etapa de engenharia, existem várias etapas que podem facilitar na hora de elaborar um projeto. Muitas empresas, às vezes, quando recebem um pedido novo de um equipamento, falam, ó, tá aqui o projeto, executa, e muitas vezes o projetista acaba tentando trabalhar de forma aleatória, copiando, colando coisas antigas. Vamos parar para estruturar, divide por etapas o teu trabalho de engenharia, isso facilita muito o seu processo. E às vezes são 5 minutos de estratégia que você para elaborar, que te ganha muito tempo no final. Então, isso faz muita diferença. Aqui a gente trouxe alguns exemplos, como especificações técnicas, a consultoria do projeto, a elaboração do projeto em si, verificação de erros, a questão de gêmeo digital também e cálculo térmico. Vou dar alguns exemplos aqui, então. Então, por exemplo, a engenharia, especificação técnica, é importante iniciar o processo de engenharia levantando todos os dados que o teu cliente necessita, levantando todas as, por exemplo, no caso na engenharia, muitas vezes o cliente determina quais são os fabricantes de componentes padrão que ele necessita, e aí tudo isso é importante levar em consideração, levantar toda a base, para daí poder começar a estruturar o projeto. Né? Determinação de painéis que vão ser utilizados, linhas, acessórios, quais são os equipamentos que vão ser usados no projeto. E aqui a gente tem um trabalho muito legal, já citando a Eplan e a Rital, que toda a parte, a gente tem um banco de dados, todo o nosso trabalho de engenharia ele é voltado a um banco de dados. O banco de dados é o coração do software. Né? Para você poder trabalhar, você tem que ter uma base pronta, já à sua mão, justamente para aumentar a eficiência nessa etapa de trabalho de especificação técnica. A gente tem um dado muito interessante, que é justamente com a Rital, que o nosso portal de dados, ele tem quase 1 milhão de peças. Hoje a gente brinca que é o Google da engenharia, e a Rital está lá com diversas peças já prontas, cadastradas, só para o projetista pegar o painel, arrastar e jogar no projeto, né, Diego? Sim, inclusive até sistemas de barramentos, né, suportes, tudo isso vocês vão encontrar lá, né, no Data Portal. Acessórios, né? Muitas pessoas às vezes acham que a Rital é apenas fabricante de quadros de chaparia. Não, tem bastante Série de coisa acessórios, também. exato. Então, e tá tudo lá no portal, tudo bem cadastrado. Elimina o tempo do projetista ficar desenhando muita coisa e pensando... Buscar referência, né? Ou seja, datasheet, procurar tamanho, não precisa de nada disso, é só pegar a informação e já arrastar. Já utilizar, exato. Exato. E isso facilita para toda a plataforma de engenharia, né? Então, a gente tem soluções que são voltadas a justamente isso. O foco, por mais que a gente está falando da solução, o foco é deixar de pensar em tarefas repetitivas para você ter mais tempo para pensar na engenharia. O problema principal da engenharia, eu digo no Brasil, principalmente por ter visto muitos lugares, assim, feito consultoria em diversas empresas, é que muitas empresas se focam
em ficar executando tarefas repetitivas e deixando de montar essa parte de estratégia, de integrar processos, e acabam deixando tempo de lado que poderiam estar pensando em novos produtos. O brasileiro tem a possibilidade de desenvolver, o brasileiro é criativo, o brasileiro corre atrás, o brasileiro é persistente. Então, assim, eu vejo que as equipes de engenharia, elas têm a possibilidade de desenvolver projetos que seriam pioneiros para o país. E, às vezes, acabam deixando de lado esse tempo, esse potencial para executar tarefas repetitivas. Então, aqui, dando sequência na parte de consultoria técnica, definir realmente, parar para pensar quais são as etapas que podem ser, quais são os documentos que são importantes para o meu departamento de montagem, qual é a forma de entrega que o meu cliente vai precisar receber esse projeto. Então, também pensar, não em simplesmente fazer o projeto de qualquer jeito, mas qual que é a entrega, qual que é o formato, qual que é a norma, quais são os documentos que vão facilitar para o meu cliente depois, né? Aqui, mais uma vez, eu cito um pouco do que a gente ajuda os clientes nessa etapa de elaboração de normas, elaboração de padrões, onde a gente, antes de simplesmente sair botando a mão na massa, faz uma consultoria. A gente tem todo um trabalho onde vai lá, pergunta como que você projeta, qual que é a sua necessidade, o que você precisa entregar para fazer a elaboração desse projeto inicial. E a Rital também tem vários softwares voltados nessa parte, né, Diego? Na parte de configuração de sistemas, né? Isso, esse sistema de configuração, inclusive, assim, é bem simples, tá? Você pode entrar lá no site www.rital.com.br e já vai aparecer logo na capa. Nós chamamos de RICS, tá? Que é o Rital Configuration System. O que ele te dá a possibilidade de fazer? Eu não tenho nenhum software aqui para fazer uma configuração, tenho dificuldade em abrir o catálogo. Você entra lá no software, você consegue consultar, filtrar, tá? Pela medida do armário, alguma coisa do tipo, você consegue colocar ali as medidas, você consegue colocar os acessórios, e isso depois vai gerar automaticamente para vocês, sem nenhum tipo de custo, tá? Um desenho em DWG, ele vai gerar a lista de material, inclusive vocês podem até solicitar o orçamento direto pela plataforma, ou seja, pelo site. Então, esse sistema aí é para facilitar também e aproximar aí os clientes da Rital, né, dos produtos da Rital ali de uma forma mais prática. Exato. E o bacana é que todas essas soluções têm integração direta, né? Nativa. Todas. Se for perguntar, vocês vão ver que em vários pontos ali ele já tem integração. Sim. Bacana. Aí vamos partir para a engenharia em si. Falando do projetar, né? Já temos todas as necessidades, né, do projeto, nós temos todos os itens que o cliente solicitou, os documentos que eu preciso entregar. E agora? A gente precisa procurar soluções que, mais uma vez, me façam pensar como um engenheiro, elaborando, focando no projeto e não em execução de tarefas de desenho repetitivas. E aqui, como exemplo, a gente trabalha muito com soluções CAI, soluções de gestão de engenharia, né? Então, softwares voltados à parte de desenhos, mas pensando sempre no dispositivo, no equipamento, pensando na engenharia, não pensando em desenhar uma linha aqui, desenhar uma linha lá, sem ter nenhuma lógica. Então, toda a nossa gama de softwares, ela é voltada a isso. Então, mais um ponto que é importante. Quais são... Aqui fica muito claro essa questão do digital ser diferente do inteligente. Por quê? Porque quando você trabalha com uma ferramenta CAI, você consegue, além de gerar todo o seu esquema elétrico, por exemplo, né? Tem várias áreas de atuação, várias disciplinas, você consegue gerar documentações automáticas e não precisa ficar refazendo algum trabalho. Então, por exemplo, você elaborou um esquema, você elaborou um projeto, você consegue gerar uma lista de materiais pronta, sem precisar ficar reescrevendo e tendo passividade para isso. Então, tá vendo que aqui eu já pensei numa etapa que não é nem minha, no departamento de compras. Como que eu posso gerar isso aqui de uma forma mais prática para eles? Não me demorou um clique e já aumentou a eficiência do outro departamento. Então, já estou começando, mesmo ainda na engenharia, pensando lá na frente em conectar com outros departamentos. E a gente tem uma gama de soluções aí voltadas nessa área, tá? Mesmo após o projeto ter sido finalizado, né, sempre pode acontecer algumas inconsistências na parte de projeto, né, somos humanos, então a gente desenvolve a tecnologia, às vezes pode esquecer alguma coisa, ou de repente esqueceu de inserir algum equipamento no projeto, e uma etapa muito importante na engenharia que muita gente deixa de lado é a verificação. Fez o projeto?
verifique se está tudo ok. Fez um trabalho, executa, revisa, coloca alguém para revisar, separa, divide entre pessoas, mas não deixem a etapa de revisão. Por mais que a ferramenta seja uma ferramenta prática, rápida, automática, nunca deixem de lado a possibilidade de revisar o seu projeto e ter certeza de que está tudo ok para o seu cliente, né? Às vezes, por conta da correria, é o primeiro ponto que as pessoas esquecem ou deixam de lado. E aí, quando entrega o projeto para o cliente, dá algum erro, volta, revisa, corrige, perde tempo. Então, é a primeira coisa que as pessoas tiram quando precisa entregar o projeto de última hora, mas que podem ocasionar em outras demoras ainda maiores mais para frente. Então, pensem sempre, considerem todo o processo, isso é muito importante. Tá? Bom, outra coisa que é muito bacana, no caso daqui da indústria, no foco de fabricação de painéis, e que começa a conectar já aí com alguns sistemas que são muito bacanas da parte da Rital, é que vocês viram que a gente falou da base de dados, a gente tem toda uma base de dados pronta já da Rital, disponível para uso, diversos outros fabricantes de componentes elétricos para contribuir com todo um painel elétrico, mas um outro ponto que muitas empresas não colocam em consideração é a parte de prototipagem virtual do seu produto. Aqui, a gente tem muitas empresas que, às vezes, compram os painéis, tentam fazer a montagem de um primeiro protótipo manualmente, acaba errando alguma coisa, aquele material vai para a sucata, você já está perdendo equipamento ali. Às vezes, para fazer esse protótipo, como a gente está falando aqui de painel elétrico, a parte de corte de fio de cobre que acaba cortando num tamanho errado, vai para a sucata aquele fio. A gente teve um caso de um cliente que a gente fez um projeto, uma consultoria, justamente para verificar a possibilidade de redução de custos, né? E a gente mexeu na engenharia, focando somente na engenharia. E aí depois eles falaram, Thalita, esse projeto piloto, esse protótipo virtual ficou top. A gente montou na fábrica e bateu 100% com o que a gente fez no protótipo, sem tirar nem pôr. E toda a parte de fio elétrico a gente cortou e montou, ficou direitinho. E sabe qual que era a quantidade de refúgio que esses caras colocavam em sucata, jogavam em sucata de fios elétricos? Cerca de 2 toneladas mês. Então, olha a diferença que isso pode impactar entre os departamentos. Às vezes a gente não tem noção que o nosso departamento pode fazer a diferença para o departamento do outro. Né? Bacana, então, a parte de prototipagem virtual, a gente sempre menciona aqui que realmente vale a pena. E assim como eu mencionei a base de dados, que a Eplan tem disponível, né, dentro da sua plataforma, já trabalhar com os equipamentos prontos. Os equipamentos da Rital são todos já elaborados em 3D, então é só arrastar, jogar e já está pronto para uso, né? Bacana. Então, mais uma vez aqui falando da prototipagem virtual, então essa elaboração do gêmeo digital é importante para o projeto, tá? E mais um ponto mais para frente que o Diego comentou, e eu acho uma das melhores integrações, até falei para ele, comentei com ele esses dias, é uma das integrações que eu acho mais interessantes e que muitas empresas vêm solicitando para nós, principalmente a parte de painel elétrico. O Brasil é um país tropical, que cada região do país tem uma realidade, necessidade diferente de climatização. Tem um lugar que você precisa trabalhar com um nível de refrigeração altíssimo, outros por conta de umidade, e cada planta tem a sua necessidade, cada estado tem a sua necessidade. E a Rital tem um esquema muito legal da parte de cálculo térmico, né? E o mais interessante é que você consegue trabalhar com essa plataforma de cálculo térmico diretamente dentro da plataforma Eplan. Enquanto está rolando aqui, eu queria que o Diego falasse um pouquinho, Diego, dessa parte do Rital Therm. Aqui vocês podem ver dentro da própria plataforma Eplan, já vou complementar. Você pode falar um pouquinho do Rital Therm para a gente? Sim, claro. Bom, como a Thalita comentou, né, o Rital Therm, ele é um software gratuito, tá? Então, não necessariamente você precisa pagar para utilizar, né? Ele é um software que está disponível na internet. Se você procurar no próprio site da Rital também, você consegue achar o link, tá? Você faz ali um login, ó, tem um login ali, Thalita, né? Então, você faz uma configuração e é bem simples, tá? Você coloca ali todo o seu painel, né? A medida dos painéis que você está colocando ou das caixas e os componentes. Então, tem uma lista, tá, de componentes já com a dissipação de calor. Então, eu tenho um disjuntor, por exemplo,
dissipa um calor, né, em termos de watts. Se eu coloco esse disjuntor em várias quantidades, ou seja, se eu tenho 10 dele, ele vai gerar um calor excessivo, eu preciso refrigerar. Então, como a Thalita falou, tem regiões aí do Brasil onde a temperatura é muito quente, você tem aí nem todas as salas que têm instalação elétrica são climatizadas, então muitas vezes alguns locais ali onde você precisa realmente se preocupar com essa questão da ventilação. A Rital tem alguns produtos, por exemplo, o trocador de calor, como que ele funciona, tá? O trocador de calor, ele consegue fazer com que a refrigeração, né, ou seja, a parte interna, o ar de dentro, ele não entre em contato com o ar de fora. Então, se eu tenho ali uma indústria alimentícia, por exemplo, onde eu tenho, não sei, um exemplo, um arroz, faço arroz ali, tem um pó, ele é um pó de arroz, ele não pode entrar dentro do painel, por exemplo. Então, o trocador de calor, ele tem essa função de circuitos separados. Então, o software, ele vai indicar a vocês aí utilizar a melhor refrigeração, climatização para o armário. E ele está dentro do E-Plan também, tá? Então, vocês estão vendo o vídeo aí, você consegue fazer direto. E aí, dentro do E-Plan é mais fácil, porque ele já puxa todas as referências, né? Então, com certeza, fica bem fácil. Qual que é a sacada interessante? A Rital, ela tem todo esse software que realiza todo o cálculo térmico para o projetista, ou seja, elimina o tempo dele estar fazendo cálculos e cálculos para verificar qual que é o melhor sistema de refrigeração. E aí eles pegaram todo esse software, jogaram dentro do E-Plan, então, em parceria, você pode tanto abrir direto no portal, quem não é usuário E-Plan, mas quem é usuário E-Plan já abre dentro da plataforma e ele já enxerga quais são os equipamentos que o projetista está usando. Eu não preciso colocar tudo manualmente, ele já lê qual é o painel e ele já vê qual é o ar-condicionado ou o trocador de calor, enfim, a necessidade de cálculo térmico que ele precisa e qual equipamento necessário. E aqui é interessante que ele mostra que até os equipamentos com faixas de cores diferentes, né, laranja, amarelo, vermelho, justamente para mostrar, ó, aqui está tendo mais calor do que aqui, então vamos pensar de uma forma mais prática. Por isso que o prototipagem virtual é tão interessante, você já elimina qualquer problema futuro e diretamente por aqui. Grandes empresas automotivas, por exemplo, elas têm muito essa necessidade de cálculo térmico, de um layout térmico importante no projeto. Tá? E fazer manual dá um trabalho. É possível, Dá né? muito trabalho. Se você já tem tudo... É que, assim, a cada projeto você tem que fazer do zero, levantar os componentes, para poder fazer o cálculo, para poder ver o componente no catálogo. Aqui ele já lê tudo do seu projeto, da base de dados, e já faz o cálculo para você. Já eliminou muito tempo, né? Bacana. Aqui, eu queria falar um pouquinho sobre a parte de materiais, que é uma parte que muitas pessoas, às vezes, não levam em consideração na hora de considerar o processo inteiro, porque, é só separação de materiais, o cara vai pegar a lista, vai separar e tá tudo certo. Não é bem assim, você pode melhorar a eficiência desses departamentos. Por quê? A primeira coisa é que, na parte de separação de materiais, muitas vezes, a equipe de compras compra os equipamentos que são que demoram mais tempo para chegar, ou que tem um custo aquisitivo mais alto, que tem alguns problemas de entrega maiores, antes e depois eles fazem a compra ou separam coisas que já existem no seu almoxarifado. Pode acontecer também de repente, a equipe, e isso a gente sempre recomenda, eu vou mencionar um pouquinho mais para frente, que o departamento de montagem trabalhe de forma setorizada. Uma equipe monta uma parte, outra equipe monta outra, para facilitar e agilizar o processo. E aí a equipe de separação precisa trabalhar também com esses formatos, né? Então, toda a documentação que você gera na engenharia, gerando listas de materiais de forma ordenada, classificada, separada de acordo com a necessidade da manufatura, é muito importante. E o bacana de ferramentas CAI é que você trabalha por meio de modelos. Você estruturou o modelo que o meu setor de compras e que o meu setor de abastecimento precisa é nessa estrutura, é nesse filtro, é nessa classificação. Feito esse modelo pronto, a todo projeto é só você pedir para emitir. É um clique e já gera o documento. Mais uma vez, pensar na estratégia primeiro, integrando todo o processo e depois é só resultado, é só o relatório já sendo gerado de forma automática. Eu poder gerar um relatório, de repente, com um código de barras já direto, um código QR, né, um QR Code, já facilitando para eles já biparem e separarem. Tem várias realidades diferentes. Aqui a gente está dando alguns exemplos, mas cada empresa a gente pega uma realidade totalmente diferente. Tá?
Como eu falei, às vezes o departamento de compras tem dificuldade porque um componente demora a chegar, outro não. E um desses cuidados que a Rital tem bastante é na questão de logística, né, Diego? A parte de entrega de painéis, a parte de entrega dos equipamentos, principalmente agora na pandemia, a gente pôde ver muito. Sim, com certeza. Aproveitando, eu não tinha comentado, tá? Uma das empresas que vocês viram ali no começo, ela se chama Estalo. A Estalo, ela é uma empresa muito forte fora do Brasil, tá? É uma empresa que fornece a chapa de aço. Então, por conta da pandemia, a gente teve uma escassez muito grande no mercado, muito aumento de preço, tá? Isso no nível geral, né? O mercado brasileiro ele tem aumentado bastante aí, preço do cobre, preço do próprio aço. E a Rital, ela tem esse fornecedor exclusivo, que é do mesmo grupo. Isso fez com que a gente tivesse um acesso a essa matéria-prima, tá? De tal forma de que a gente não teve, não foi afetado como outras empresas. Então, a gente tem aí vários materiais em estoque, tá? A gente tem muito, realmente, material em estoque, muita coisa chegando também. Então, a gente está com os níveis dos estoques muito bom comparado aos anos anteriores, tá? Justamente porque isso acabou nos dando uma vantagem competitiva, tá? Porque os fornecedores aí, os concorrentes acabaram ficando com uma certa escassez, a gente conseguiu superar eles, né? Por conta dessa parceria aí com a empresa do mesmo grupo. Então, tem aí disponibilidade imediata, tá? Entrega posto São Paulo. Então, você tem aí entre 24 e 48 horas, a gente já consegue fazer a entrega para vocês dos produtos. Tem a possibilidade de retira também, tá? Para fora de São Paulo, não chega a ser muito mais do que 48 horas, vai depender da região. E uma coisa interessante é que hoje a Rital disponibiliza uma rastreabilidade em tempo real. Então, só com o número da nota, emitiu a nota fiscal, o número da nota fiscal, você entra lá no site da transportadora, você consegue ver em tempo real qual que é o status do produto. E a maior parte dos produtos, tá? Eles já vêm com o QR Code, onde você consegue ali, de repente, fazer uma consulta. Então, como vocês podem ver aí um exemplo, tá? É um armário 8206, né? Ele tem ali um QR Code. Então, se você encosta ali o seu celular, você já consegue ver todas as características desse produto. No caso aí é uma lateral, tá? Tá mostrando a foto da lateral. Mas você consegue ver todas as características do produto, você consegue entrar direto no site e é de forma muito mais fácil, tá? Então, também é para facilitar aí essa parte de abastecimento dos produtos. Com certeza. E isso facilita muito. Eu vi que, principalmente esse ano aí, durante a pandemia, eu tive a possibilidade de conversar com a equipe da Rital e realmente, assim, a entrega está sendo muito... A gente pôde filmar a fábrica da Rital e tá todo vapor. Sim, estamos correndo. Exato. Bom, vocês viram que eu falei bastante, né? A mulher fala bastante, mas a gente, como eu falei, na parte de engenharia, a gente tem muitas coisas que a Eplan trabalha, e na manufatura vocês vão ver que tem muita coisa que a Rital pode oferecer que é muito interessante. E, mais uma vez, em todas as etapas de engenharia, a Eplan e a Rital trabalham de forma integrada. Da mesma forma, para a manufatura, a gente também busca fazer com os nossos clientes o trabalho integrado. O foco do nosso trabalho não é simplesmente fornecer caixinhas, fornecer painéis ou fornecer caixinhas de software, e sim fornecer soluções que façam a diferença na empresa, e mais uma vez trabalhando de forma integrada. E como eu mencionei, muitos benefícios na engenharia a gente não tem noção, mas quando a gente analisa na ponta do lápis, elas refletem diretamente em outros departamentos. E a integração entre engenharia e manufatura é uma coisa crucial, né? É uma coisa que às vezes muitas empresas não levam em consideração. Às vezes a gente vai fazer alguma consultoria justamente para mapear processos e fazer melhorias de fluxos de trabalho, e às vezes a engenharia não coloca o pessoal da fabricação no jogo, na conversa, né, nessa estratégia. E a primeira coisa que a gente pergunta, vamos lá, vamos trazer todo mundo, vamos montar essa estratégia em conjunto, porque todo mundo sai ganhando. E aqui tem várias ações, principalmente voltadas à engenharia 4.0, indústria 4.0, que podem ajudar também no processo de manufatura, tá? Coisas novas aí chegando no Brasil, né, Diego? Sim, com certeza. Bom, essa indústria, então, 4.0, como a Thalita comentou, né, ela integra aí a parte de engenharia, a parte de sistema e automação. Então, engenharia nada mais é do que o próprio plano, tá? Então, como a Thalita comentou, você tem ali todos os produtos ali
no Dataport, onde você consegue importar isso, fazer o seu projeto, né? Depois o sistema, vocês viram aí que tem a possibilidade de QR Code ou no configurador da Rital, ou até mesmo o próprio ePlan vai gerar uma lista de material. Então, o sistema seria a Rital, e a parte de automação, a Rital também trabalha nesse setor, que é o quê? São as máquinas, tá? Que a gente chama de RAS, que é o Rital Automation System, onde você tem várias máquinas aí para fazer essa integração. Então, o portfólio da Rital aí de sistema de automação, ele está suportando todas as etapas de um processo de fabricação. Nada mais é do que, assim, como a Thalita falou, a gente não pode, né, se dar o luxo de errar, de ter desperdício. Então, eu pego um armário, como ela falou, hoje o principal problema de todas as empresas é a comunicação. Então, por falta de comunicação, a pessoa que está fazendo lá o furo do painel, ele faz o furo errado, ele acaba com o processo, ele quebra o processo inteiro, porque você vai ter que buscar outra, por exemplo, porta para substituir. Então, a Rital e a ePlan trabalha junto para que a gente consiga entregar isso para o cliente de uma forma totalmente segura, né? Ou seja, minimizando todos esses erros aí que podem acontecer e acontecem geralmente, né? A gente fala muito de dificuldades na entrega, no preço, no tempo, porque são as pressões maiores que a gente está tendo no nosso dia a dia. Mas tem vários outros elementos que a gente pode considerar, que é a questão de sustentabilidade, que é a questão de economia, de ajuda ao planeta. Tudo isso leva em consideração quando você consegue otimizar um processo com um protótipo virtual ou com uma automação, né? Sim. Sim, pode falar, Diego, desculpa. Não, imagina, pode ser. E um dos, como o Diego falou, acho que essa parte aqui ele pode explorar muito bem esse tópico. A gente tem uma integração muito legal e uma novidade também na fábrica da Rital voltada à fabricação, que, como ele falou, às vezes por falta de comunicação, o que acontece na engenharia, às vezes não foi toda a informação para a fabricação, às vezes o montador acaba matando uma peça porque um furo foi errado e aquela peça vai para a sucata, tem que comprar uma nova. Então, tem vários aspectos aqui, né? Não é só entrega, tempo, erro, mas também, como a gente falou, essa questão de sustentabilidade, né, Diego? Sim, com certeza. Hoje, então, o que as empresas, né, o que a Rital, a ePlan pode oferecer para vocês, tá? A Rital Brasil, ela implementou um centro de modificação de painel que a gente chama de Mod Center. Esse centro de modificação, ele é um centro totalmente automatizado, tá? Então, você não tem ali tantas interações humanas. A interação humana que você tem ali é a pessoa colocar a caixa ali no local e depois retirar a caixa ou o armário totalmente pronto. Então, como que funciona, tá? Você fazendo o projeto no ePlan módulo Propenio, onde você tem ali o gêmeo digital, né, o 3D, você pega esse arquivo no próprio ePlan, tá? Você envia esse arquivo para a Rital. A Rital, ela vai fazer essa modificação no armário, ou seja, ela vai fazer os furos, as roscas, as pesagens, tá? E vai te entregar o produto já pronto. Então, você evita aí também todo o trabalho, tá? De furar, de fazer rosca, fazer fresa, e aí, com certeza, vai facilitar aí para vocês isso num prazo muito rápido, tá? Porque isso é tudo automático, então você não tem mais aquele trabalho interno que a gente tinha na Rital de o cliente manda um desenho, a gente tem que redesenhar na linguagem da máquina. Não, a Rital possui hoje uma máquina que é da RAS, tá? Que é do Rital Automation System, que a gente chama de Perforex. Ela é uma máquina que ela faz todas essas modificações. E a nossa ideia é usar bastante esse Mod Center aí, esse centro, tá? A gente quer lotar lá, assim, de projeto. Então, por mais que vocês também não tenham o ePlan, vocês ainda conseguem fazer as consultas dessas modificações, tá? Até propriamente no Rix. Então, você vai lá no Rix, no próprio site da Rital, você consegue fazer os desenhos, gerar um DWG, enviar para a gente poder fazer essa cotação para vocês aí desse produto personalizado, vamos dizer assim, né? Exato, isso que é muito legal. Mais uma vez, a gente está falando aqui, por mais que os exemplos acabem caindo nos produtos que a gente tem em conjunto, que a gente trabalha em conjunto, eu acho que acima dos produtos tem a questão da ideologia, a mentalidade. De que forma que eu posso otimizar isso na minha empresa? E aqui, com essa possibilidade de automação de algumas etapas que também
são repetitivas e que também podem trazer certos riscos à saúde do colaborador da fabricação, assim como eu falei na engenharia, você tira o engenheiro da parte de tarefas repetitivas e faz ele trabalhar mais pensando em novas tecnologias. Assim é o montador. Você tira ele de trabalhos perigosos e utiliza ele, aloca ele em atividades que são mais importantes na fabricação, que são mais relevantes. Então, esse trabalho de máquinas aqui é muito interessante. A Rital, como a gente comentou, trouxe isso para dentro da fábrica para fazer esse trabalho para os clientes, sendo clientes Eplan ou não, né? O bacana aí do software é que ele já pega toda a furação que foi feita no protótipo virtual, o pessoal da Rital só mandam rodar. Eu vou deixar aqui para vocês um link, depois um vídeo sobre esse trabalho, a gente filmou alguns dias atrás aí a fábrica, e o Mode Center aí rodando, pra vocês verem como é rápido o processo e sem erros, né? Uhum, com certeza. Essa primeira máquina, então, que vocês estão vendo na esquerda, né, a Perforex PC, como ela faz pesagem, rosca, perfuração. Então, essa é a máquina que a gente possui hoje. Também dá para fazer no inox, tá? Então, a furação inox também ela é possível de ser feita. Como a Thalita falou, de forma automática. E aí a gente tem isso para disponibilidade de venda também, tá? Então, a Rital também comercializa esse maquinário. Então, de repente, não sei, né, se for o caso, tem algumas empresas aí que podem nos consultar se tiver interesse, de repente, em alguma máquina dessa, tá? A gente tem a Perforex LC, que ela é uma máquina um pouco mais robusta que a BC, porque ela tem corte a laser, né? Então, uma tecnologia um pouco mais avançada, uma máquina com um investimento maior. E tem também várias outras máquinas, tá? Aí, como exemplo aqui, a Secarex. A Secarex também é uma máquina automatizada, totalmente integrada com o Eplan, tá? Onde você consegue fazer ali corte de canaleta, de cabo, de trilho, tudo no comprimento certo. Então, imagina que é zero desperdício, tá? Então, zero desperdício é economia de dinheiro, né? A gente está economizando. Exato. E uma coisa agora, só um comentário que eu fui fazer a filmagem ali na Rital, né, da fábrica, da máquina funcionando, e eu fiquei impressionada com a ABC, com a questão da qualidade, sem rebarbas, né? O pessoal fala, não, é melhor que... Não, depende da aplicação, porque a qualidade da perfuração feita no processo final, eu fiquei impressionada. Assim, eu que já montei muito painel também, então aperta. Às vezes apoia meio diagonal, aí sai meio tortinho ali, dá para... Exato. Já, ali não, é totalmente, um furo perfeito mesmo, perfeito mesmo. Bem bacana, gostei bastante. Voltando, falando um pouquinho sobre esse processo, a gente começa, de novo, a segmentação da engenharia facilita a estratégia e a rapidez na elaboração do projeto de forma eficiente, e a fabricação também setorizada, também montada essa estratégia, e muito tempo de fabricação, a certeza que o equipamento foi fabricado de forma correta. A gente tem um documento, quem tiver interesse, depois a gente pode mandar, que é um estudo que a Eplan fez com a Universidade de Stuttgart, na Alemanha. O nome do documento é Fabricação 4.0. Quais são as eficiências que você pode ter no departamento de fabricação, uma empresa de engenharia? Porque sabe que tudo que na engenharia é feito pode impactar na fabricação. Então, um projeto bem estruturado, ele pode afetar também diretamente na montagem de elementos pequenos. Então, no caso de uma fabricação de painel, montagem de réguas de bornes, por exemplo, é uma coisa que o montador leva muito tempo para fazer, porque é borne por borne, é pecinha por pecinha, qualquer erro pode afetar depois diretamente o funcionamento do equipamento, porque se você inverter um bornezinho, pode afetar o funcionamento da máquina, então tudo isso tem que ser tomado em consideração. E junto com isso, que eu queria que o Diego mostrasse um pouquinho aí também as soluções, a gente também fala um pouco da fabricação de fios. Fabricação de fios elétricos, a parte de fiação elétrica de um painel, nesses estudos, eles mencionam que cerca de 60% do tempo do painel é só voltado a essa parte de fio elétrico. Lembra quando eu comentei no início da apresentação ali sobre empresas que eliminaram a questão de sucata zero? Imagina o tanto que isso afetava o tempo do projeto, não só a questão da sucata, mas o tempo de montagem desse painel. Então, a parte de fiação é um ponto também extremamente crítico nas empresas de elaboração de uma forma rápida e prática. Então, mais uma vez também, trabalhando com a engenharia, fornecendo documentações automáticas e práticas de acordo com o que a montagem realmente precisa, faz diferença. Então, a primeira dica que eu dou aqui é também setorizar a fabricação, porque isso faz diferença
é uma equipe voltada para a montagem dos equipamentos, outra para a fabricação de fios, outra... Isso tudo faz muita diferença na hora de entregar o produto final, né? E, mais uma vez, também, falando de indústria 4.0, falando da automação desses processos. Esses todos fazem bastante diferença também, né, Diego? Sim, com certeza. Aqui mais algumas máquinas, tá? Do RAS, que é o Retail Automation System, como vocês estão vendo, né? Essa máquina que a Thalita mostrou aí na foto anterior, tá? Ela chama Apex. Ela é uma máquina também que faz ali a produção automática das regras de borne e limpagem de cabos. Então, imagina o seguinte, você faz um projeto, joga ali na máquina, ela já vai gerar tudo para você, já vai fazer a régua montada somente para você ir lá depois encaixar no painel. Então, são coisas assim muito fáceis, né? Ou seja, realmente vocês conseguem enxergar aí a indústria 4.0. A gente tem também um terminal de cabos. E aí, quando você comentou, você falou, 2 toneladas de cabo. Eu só estava tentando calcular aqui o preço, porque o cobre teve um aumento, assim, totalmente significante, afetou muita gente, tá? Tanto na parte de construção civil, nessa parte de elétrica, o cobre aumentou muito. Então, você desperdiçar fio hoje não é uma coisa que você possa fazer, né? Porque isso, com certeza, vai tirar a competitividade de vocês na hora de concorrer com outras empresas. A gente tem essa, que a gente chama de wide terminal, né? Que é vamos dizer assim, uma cabine onde você faz todo o processo de fio automatizado. E, em paralelo, aqui na direita, você tem as máquinas de corte, decapagem e crimpagem. Então, você coloca ali os seus cabos, né, nessa cabine, e você já tem os cabos todos cortados na medida do projeto, você já tem os cabos crimpados, tá, com os terminais corretos. Então, tudo isso é feito de forma automática, né, tanto pela Wire Terminal quanto essas outras máquinas. Essas outras máquinas da direita, são as RCI, elas têm ali você precisa ter um acesso manual, né, ou seja, você tem que fazer manual, mas também facilita bastante, porque ela tem uma integração também com o ePlan, tá? Então, você gerou ali no ePlan uma lista de cabos, você joga nessa máquina e ela vai te fornecer os cabos já nas medidas corretas aí para você poder aplicar, não tendo nenhum tipo de desperdício. E aí, como eu comentei, se você calcular aí o preço do cobre e o desperdício, realmente vocês vão ver que é uma vantagem competitiva, sim, apostar nessas tecnologias, né, nessa integração que a Rital e a ePlan pode oferecer para vocês. Tá mutada. Opa, tava no mudo. Essa é a coisa padrão, né, de Zoom, que já faz do nosso ecossistema, né, da nossa vida. Sim. Eu acho engraçado e bacana que, assim, vocês viram que tem várias opções diferentes, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas tudo se baseia na realidade da sua empresa, né? Certeza. De acordo com o tipo de equipamento que você fornece. Por isso que a análise do processo inteiro é muito importante, porque isso vai determinar, até mesmo que você, de repente, não compre um equipamento que falte funcionalidades ou que sobre funcionalidades. Com excesso, né? Exato. Sim. Exatamente. Então, assim, o que eu acho bacana é que desde as ferramentas mais simples, do dia a dia, até as ferramentas mais automáticas, a gente pode trazer aí em conjunto, né? Sim. E também tem essa parte aí, todas essas ferramentas mais simples, né? Então, você tem ali chave de fenda, um alicate de limpagem, um alicate de corte, a funcionária hidráulica, você tem a guilhotina para cortar canaleta. Então, tudo isso também ela oferece, tá? Não diria que é o foco, né, da empresa. Claro, a empresa ela vê o sistema como um todo, mas são acessórios também que a gente acaba vendendo aí para ajudá-los, tá? Trabalhando na solução completa, né? Eu confesso, Com certeza. eu sei que é difícil mulher falar esse tipo de coisa, mas eu sonho essa maleta de ferramentas na minha casa. Olha Mas, só. mas brincadeiras à parte, olha só como é interessante pensar no projeto de uma forma completa. E mais uma vez aqui falando na fabricação e na montagem de fios, como a gente mencionou, tudo isso faz muita diferença em outros departamentos, como aqui na questão da montagem. A gente tem muitas empresas na produção trabalhando de forma extremamente arcaica, pegando folhas ali, folhando na mão, fazendo rabiscos na mão e mexendo o tempo inteiro com papel.
jogando muito papel, né? E isso às vezes acaba dificultando, perde uma folha aqui com informação importante, esqueceu de passar para o projetista para corrigir, e tudo isso faz muita diferença também no vai e volta na correção e no tempo de entrega do painel ou no equipamento. Então, pensar também na produção de forma digital e de forma inteligente, não somente digital, é extremamente importante. A gente tem casos de empresas que estão começando a trabalhar com a parte de produção de fiação, como é o exemplo desse software, que é um dos softwares que nós temos, que é o Smart Wiring, para a parte de fiação, onde ele vê o painel, o protótipo virtual de forma digital ali, ele vê qual que é o caminho da montagem e através dessa lista ele já pode montar e dar o cheque. Fiz esse, fiz esse, fiz esse. Isso é importante não só pela facilidade de ver o protótipo virtual e saber qual é o caminho correto e eficiente que a engenharia montou, mas também para a equipe de coordenação de fabricação saber como é que está o status de montagem de cada um desses equipamentos, acompanhar cada montador e saber como é que está o estágio de trabalho. Isso também é muito importante. Monitoramento. E aqui uma outra funcionalidade muito legal é que por aqui, pelo meio digital, o montador ele já consegue se comunicar com o engenheiro caso algum problema aconteça. Por mais que você tenha passado pela etapa de verificação, se o montador tem alguma dúvida, alguma coisa que ele acha que está diferente, ele pode, pelo software, já mandar o comentário para o engenheiro e ele já receber direto na caixa de e-mail dele. Então, isso faz muita diferença. Evita aquele sobe e desce de pessoa da produção para a engenharia, de vai e volta, sendo que por ali ele já consegue corrigir o erro, já trazer direto para a fabricação. E também faz com que com que o montador foque na montagem de acordo com o que a engenharia estabeleceu, e não fez algo da cabeça dele, não vou mudar aqui o trajeto, porque aqui eu acho que vai ser melhor. Não, já foi feito todo um cálculo de verificação, justamente para facilitar toda essa questão de caminhos, de temperatura, de corrente, de tudo que o projeto pode trazer. Então, aqui, ó, também como exemplo, a questão de monitoramento, tudo isso acaba fazendo bastante diferença na montagem. Muitas pessoas deixam de lado, deixam o cara lá montando sozinho, não acompanham, mas é uma etapa que a engenharia pode fazer com um processo simples e que faz total diferença aí para a manufatura, tá? E como eu disse, cerca de 60% do painel é fiação, dependendo da área, obviamente, né? Então, isso faz muita diferença, tá? E, por fim, o cliente. Nós estamos pensando no cliente quando entregamos um projeto, quando entregamos um equipamento, quando entregamos uma documentação. Mais uma vez, o digital nem sempre é inteligente. Às vezes, a gente só manda um projeto em PDF para o cliente, e aí, quando ele precisa fazer alguma pesquisa, precisou fazer uma manutenção, precisou olhar o manual e está lá o PDF, vasculha para cá, volta para lá, para achar o equipamento. Então, nem sempre o digital é inteligente, tá? Então, é importante pensar nisso, porque se a gente trabalha com um equipamento voltado ao que o cliente precisa, não só o equipamento, mas a documentação dele, faz com que o cliente se sinta seguro, se sinta confortável para trabalhar em conjunto com você e sabe que você realmente está pensando no que ele precisa, né? Acho que isso falta em muitos lugares. A gente precisa cada vez mais se colocar no lugar do cliente e pensar quais são as necessidades dele. Muitas pessoas acham que o digital, que a tecnologia não é futura, a tecnologia já está aí, as pessoas já estão usando, a indústria 4.0 já é uma realidade há um certo tempo e tem muitas soluções no mercado disponíveis para isso. E olha só que interessante, a equipe de manutenção poder ter um QR Code na máquina para escanear e já ver o projeto em realidade aumentada, ver a documentação em realidade aumentada, ou diretamente em nuvem, não precisa ser necessariamente em realidade aumentada. Você ter essas possibilidades facilitam muito a questão de sustentabilidade, a questão de facilidade em encontrar os equipamentos, a rapidez, ao invés de ficar folheando páginas para encontrar um determinado ponto no equipamento que você precisa analisar. Então, isso reduz tempo não só na sua empresa, não só pensando no ecossistema interno, mas também falando no ecossistema industrial do seu fornecedor, do seu cliente, tudo em nuvem, de forma com que todos possam ver. Aqui a gente está só mostrando um exemplo de visualização, inclusive foi feita aqui atrás, mas também essa comunicação, porque o seu cliente vê um determinado componente, fazer um comentário para a engenharia fazer uma correção, uma revisão, tudo isso é realidade, já está acontecendo, e já temos soluções relacionadas a isso, né?
Inclusive, até vou te cobrar aqui na frente de todo mundo, a gente precisa fazer o case de um cliente que já colocou isso em prática, ele já postou isso, inclusive, ele em cima do computador, assim, ele conseguiu visualizar o protótipo virtual. Então, para ele mostrar isso para um cliente é uma coisa, assim, que ninguém fez, né? Até hoje ninguém fez. A gente precisa seguir, né? Fazer isso daí, a gente vai fazer isso também em breve, com certeza, para mostrar para vocês que isso já é realmente uma realidade que já está acontecendo com algumas pessoas e algumas empresas, tá? Exato. E um ponto muito importante, né, para fechar esse conceito, o que a gente falou aqui de muitos produtos. Ok, fizemos a apresentação de muitos produtos, de muitas soluções em conjunto. Mas o que é a sacada de tudo isso e de tudo que a gente apresentou até aqui? Os processos integrados, onde a empresa ela está pensando, né, a ePlan e tal, as empresas estão pensando no quê? Na necessidade do cliente. Não há nenhuma, nessa área, né, de atuação onde nós estamos, não há uma empresa que trabalhe com essa mesma mentalidade, com essa mesma oferta de soluções de forma integrada. O foco não é pensar simplesmente na venda de uma caixinha onde o cara comprou e foi embora, e sim acompanhar todo o processo e fazer com que essas empresas também evoluam. E isso tem que ser um pouco o nosso mindset, independente da área de atuação. Se de repente você está nesse webcast, sua área não é indústria, essa é uma mentalidade que se aplica em todo lugar, né? De pensar no cliente, na facilidade, na vida, nas dores do cliente, e no que o seu produto pode fazer a diferença. Então, você trabalha de forma integrada não somente no seu processo interno, mas também no ecossistema externo, e isso faz muita diferença no trabalho. E como que a ePlan e a Rital trabalham para aconselhar os clientes nesse sentido? A gente tem um trabalho muito legal, que é um mapeamento de processos gratuito, que é a nossa PAN, né? E onde, através de uma série de perguntas, a gente faz algumas perguntas para o cliente e ele elabora um relatório dizendo todas as recomendações que essa empresa pode fazer para melhorar o seu processo de engenharia e fabricação. E trabalhando de forma integrada com as soluções da ePlan e as soluções da Rital, que a gente mencionou aqui. Mais uma vez, a gente mostrou uma série de possibilidades, uma série de etapas no fluxo de trabalho. Mas quais são as etapas importantes para o meu processo? Então, por isso que esse mapeamento é um trabalho que a gente dá muito valor e trabalha muito em conjunto entre as duas empresas, justamente para fornecer para o cliente exatamente a melhor solução. Nem abaixo, nem acima, mas aqui ele realmente vai precisar. E isso não só fideliza, mas o cliente para de ser um cliente e começa a ser um parceiro, né? E isso, como a gente falou do case de sucesso, isso tudo faz total diferença, porque ele está aqui trabalhando junto com a gente, não comprou um equipamento, foi embora e foi viver a sua vida. A gente continua trabalhando de forma integrada, né? E essa é uma mentalidade não só da ePlan, não só da Rital, mas do grupo Freedom Home Loan inteiro, né? Fazer com que o cliente trabalhe de forma integrada, de forma rápida, de forma fácil. Tá? Então, se de repente vocês tiverem interesse aí em conhecer um pouco mais, saber como que a sua empresa pode se tornar mais eficiente nos departamentos, a gente está aí disponível para fazer esse tipo de mapeamento, a gente dá uma conversa, até a equipe comercial das duas empresas tem trabalhado muito em conjunto, essa sinergia sendo muito bacana, e também caso vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais de etapas específicas, eu e o Diego, a gente está trabalhando muito aí em conjunto para elaborar novos materiais, né, Diego? Então, sim, com certeza. Integrada, tá? Tem temas aí, o Diego levantou alguns da parte de lá, eu levantei alguns temas da parte de... Vamos juntar e fazer, né? Sim, tem muito tema bacana, tá? Então, é isso, acho que acima de tudo, a mensagem principal é pensar no processo de uma forma conectada, não pensar só no seu departamento, mas analisar todos os departamentos da sua empresa de forma conectada, como que eles podem se integrar, eliminar os gaps entre esses departamentos. Isso faz total diferença, não somente no tempo de entrega, que está sendo o principal, né, nas empresas assim, de dificuldade, mas também falando até mesmo de motivação dos colaboradores, quando trabalham de uma forma mais prática, mais rápida, mais saudável. A gente fala de sustentabilidade, então tem vários outros itens que vêm como um resultado, quando a gente começa a pensar um pouco no outro, né, em colaborar, em integrar. É isso. Muito obrigada aí, gente, pela atenção
E caso tiverem alguma dúvida, a gente está aí à disposição. Obrigado a todos pelo tempo disponível aí para nos ouvir, né? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Guilherme, também. Acho que agora sua palavra aí. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Diego. Obrigado, Thalita. Obrigado, Diego. Foi um evento excelente. Acho que trouxe muitos insights para todo mundo. Pessoal, então, aos participantes, eu acabei de lançar a pesquisa de satisfação do evento, que nem eu tinha comentado no começo. Eu peço por gentileza que vocês respondam, que a gente está sempre tentando melhorar a qualidade das nossas iniciativas para vocês. Enquanto isso, se vocês tiverem perguntas para enviar, fiquem 100% à vontade para enviar aqui no Q&A. A gente teve uma pergunta, por enquanto, que enviaram perguntando qual o valor da licença da Iplan. Eu acredito, Thalita, você me corrige, mas eu acredito que talvez seja melhor uma conversa direta com ele, né? Sim, exato, porque assim, vocês viram que a gente tem várias soluções diferentes, assim, a e-player e tal, né? Tem várias soluções diferentes para o processo. Então, a gente, antes de passar qualquer valor, depende do que tipo de projeto que essa pessoa está fazendo, se é projeto elétrico, se é pneumático, se é prototipagem, qual é o tipo de fabricação de equipamento que esse cara faz, qual que é a necessidade para justamente elaborar a melhor solução para o cliente. Então, vale a pena aí fazer uma conversa mais aproximada, entender qual é a necessidade aí para a gente bater esse papo, tá? Ótimo. Então, depois eu passo o contato certinho, na hora que eu for enviar para vocês o mailing do evento, eu indico quem foi a pessoa que fez essa pergunta para vocês responderem. E acabou de chegar mais uma pergunta, perguntando se é possível adequar bem a escritórios também. Sim, com certeza. Eu acho que aqui ele não o foco dessa apresentação é falando um pouco dessa realidade de fabricação de painéis, né, do que a gente trabalha aqui, mas é uma metodologia, né? É uma metodologia que a gente aplica em todos os lugares. A gente brinca um pouco sobre isso até internamente aqui na Eplan. A gente tem alguns projetos internacionais que um deles é se tornar digital. E isso falando internamente. Na Eplan, nós não fabricamos painéis, nós vendemos software, damos consultoria. Mas uma das primeiras etapas que a Eplan quis fazer isso agora ao longo desses anos, é o nosso projeto até 2023, é trabalhar de forma digital e inteligente com as nossas ferramentas internas de trabalho, integrar processos, a gente está nessa etapa. Então, é muito bacana, porque o que a gente sente com o cliente, a gente também está sentindo aqui e executando, é mentalidade. E a dica fica assim, você quer fazer isso na sua empresa, é parar e sentar com os coordenadores de cada departamento e falar, vamos lá, vamos ver, como começa o processo? Onde que chega o cliente? Qual que é a próxima etapa? O que a gente entrega? O que a gente recebe? Começar pela base, né? Vamos montar o fluxo de trabalho. Isso já vocês vão ver que levanta muita atividade aí para corrigir na empresa. Ótimo, então. Bom, pessoal, acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta. Para a pessoa que fez a pergunta do valor da licença, depois eu passar o contato certinho para a Thalita e para o Diego, aí eles alinham uma conversa com você para entender melhor né, o que você precisa. Então, eu queria agradecer a todos os participantes, espero que vocês tenham gostado. Deu para ver um pouco aqui pelo resultado já da pesquisa prévia que eu tenho, que foi bem positivo, até a Thaís mandou um parabéns aqui no chat. Então, Thalita, Diego, muito obrigado pelo evento de hoje, pela apresentação, acho que foi ótima. Espero que vocês tenham gostado também. E a gente se vê em um próximo evento, então, com a Câmara. Um abraço, gente, um ótimo dia para vocês. Com certeza. Tchau, tchau, obrigado. Obrigada, tchau, tchau, até a próxima.